pessoal, sejam todos bem-vindos ao Empreenda-se, que está super especial, contando os bastidores da 10ª edição do Marketing em Ação, uma feira gastronômica feita pelos alunos do 5º período do curso de Administração da Faculdade do Vale. E esses bastidores estão encantados. Por quê? Porque apesar de todo o desafio que esses alunos passaram, ainda estão compartilhando as suas histórias para que você, de repente, leve o empreendedorismo com mais leveza. E na edição de hoje estou com a Ana Beatriz, que vai contar quais técnicas que ela utilizou para a produção do produto da empresa Bolo da Vovó Conceição. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo ótimo. Eu falo que para mim é sempre encantador ouvir um pouquinho dos bastidores, apesar da gente ter acompanhado em sala de aula. A gente sabe que o desafio é grande, mas só vocês que estão vivenciando o Marketing em Ação conseguem medir que tamanho que é esse desafio. E é grande. Teve muito desafio na sua empresa? Teve, muitos. Pá, eu acho que assim, conta pra gente um pouquinho por que vocês escolheram o bolo. Então, quando o professor explicou o tema pra gente, a gente pensou numa ideia que não foi tão legal, e aí ele falou que podia homenagear uma pessoa. E a escola que a minha avó trabalhava homenageou ela dando o nome dela pra escola. E não tinha, ideia melhor pra fazer se não fosse os bolos da minha avó. Então, já tá na família essa receita? Já tá na família. Por alguns tempos? Quanto tempo, mais ou menos, Ah, Ana? bastante. Você já chegou a fazer essa receita antes? Já. A gente fazia direto quando minha avó tava viva ainda, a gente fazia muito. E, desde criança, ela gostava muito de fazer essas coisas. Ou seja, de repente a gente já tem algo que é dentro de casa que a gente pode pensar em por que não ganhar dinheiro com isso. E é uma coisa que ela fazia, ela postava muito no Facebook as coisas que ela fazia. E sempre escrevendo que tava com muito amor. E foi uma coisa que a gente abordou muito no nosso Instagram, do marketing e tudo mais. Foi a única empresa de doce. Foi a única empresa de doce. Então é uma possibilidade aí de uma venda de uma sobremesa, de repente, né? E conta pra gente, você tem fogão industrial em casa? Tem um kit de formas? Como que foi essa loucura para produzir? Quantas unidades que vocês escolheram a produção? A gente fez 300 unidades. 300 unidades. Foram 44. Traduza isso em formas. 44 massas de bolo. 44 massas de bolo. O forno é tradicional em casa? Como que vocês deram conta? Foi uma semana ali. Uma semana de produção. Trabalhando muito. E isso que a gente ainda teve mão de obra voluntária, que foram 6 ou 7 voluntários, porque senão não sei. Esses voluntários são quem? Amigo, família? Família. Então, a gente leva a lição pra casa, viu, gente? Muita lição. E como que foi o cuidado, né? Porque 44 formas para no dia tá aquele bolo gostosinho, fresquinho, parecia que tinha feito no dia. Como é que vocês deram conta dessas receitas? Então, no começo eu tava desesperada, porque o meu plano era, o marketing ação era na terça, começar a fazer no sábado. E aí você fez cálculo? E vi que não ia dar conta, porque só o tempo de forno, porque o nosso forno é pequeno, então o tempo de forno, pra cada forno assar, daí o bolo esfriar, não ia dar tempo. Não ia sair 100 unidades. E aí eu conversei com a minha mãe e a amiga da minha mãe é confeiteira. Network sendo ativada. E aí ela pegou e falou assim pra mim, então você congela. E ela ensinou esse processo de congelamento. Ela ensinou esse processo. Aí a gente foi, conversou com ela, fiquei muito tempo conversando com ela. Todo dia ela mandava uma mensagem, como que tava a produção, se estava dando tudo certo. Então ainda fez uma consultoria, foi acompanhando o processo durante uma semana. E a gente ainda teve que comprar chocolate mesmo, barra. E aí tava muito caro. E conversando com ela conseguiu mais barato pra gente. Aí a gente pegou o chocolate com ela, pagou ela, tudo. Então, além da consultoria, ela ainda ajudou a gente. Foi uma fornecedora. Foi uma fornecedora. E essas técnicas, inclusive, tinha recheio, né? Vocês Tinha trabalharam recheio. com brigadeiro. Foram 100 receitas. 100 receitas? Assim, o recheio.
Porque... Mas a cobertura também? Não, com a cobertura. Com a cobertura. Com a cobertura. E aí ainda tinha um brigadeiro enrolado em cima. Que eu acho que foi o maior desafio. Foi o brigadeiro? Foi o brigadeiro, porque ele não dava ponto. E que jeito que vocês deram daí? Eu deixava todo mundo fazendo a montagem e eu ia na minha casa, porque a gente tava fazendo tudo na casa da minha avó. Eu ia na minha casa pra fazer, porque o fogo do meu fogão era melhor. E não tava dando ponto lá, porque o fogo não tava dando uma temperatura boa. Não sei. Pessoal, eu falo que toda receita, a gente começa a entender por que a gente tenta copiar a receita e nunca dá certo. Nunca fica igual da minha mãe, nunca fica igual da minha avó. Que tem sempre um desafio em relação ao equipamento, ao utensílio, à temperatura do fogo. Isso tudo influencia no resultado final. Influencia, principalmente a panela. Até o material da panela. E a gente não tava conseguindo dar ponto em panela antiaderente. Todas as panelas de casa eram antiaderentes. Eu falo que é desafio atrás do desafio. No final... Chegou a dar alguma receita errada? Deu. E o que vocês fizeram com a receita errada? Distribuímos. Perfeito. Porque o que acontece? Os brigadeiros não davam ponto de enrolar, mas ele passava do ponto de recheio. Só que daí quando você colocava na panela de novo, ele não ficava gostoso, ele ficava com gosto no Outro sabor. Ele ficava puxa-puxa, não ficava bom. E aí taca fazer de novo aquela receita E aí até tinha que acertar fazer o de ponto. novo até acertar. E daí no final, tipo, tava difícil, quase ninguém tava acertando o ponto, aí eu fui lá fazer. Daí eles ficaram na montagem. Mas foi assim, muitos dias de muita loucura. Muitas Muita, mãos muita. ainda, né? Ana, parabéns pelo desafio que você se permitiu, pela liderança que você teve com a sua equipe e pelas dicas que você está compartilhando hoje, né? Às vezes a gente desiste numa primeira receita, desiste num primeiro desafio e isto é empreender, Mas né? vontade de É a desistir dá muito. persistência, a vontade ela vem, mas Não ela pode nunca ceder. é maior, né? Então, parabéns de coração, você Obrigada. e a todos os alunos do 5º período de administração que se permitiram a esse desafio, que trouxeram para a gente uma mensagem de coragem, uma mensagem de entender que desafios sempre vão ter, mas que tem que ter uma força que a gente tira, que às vezes não sabe nem de onde vem essa energia para alcançar esses objetivos. Resultado esse foi o lucro operacional desse evento, que foi para a Bova, no valor de R$ 19.248,47. Foram muitas mãos que abraçaram, tanto na produção, no engajamento desses alunos, dos cursos que deram apoio, como a nutrição, as agências publicitárias, o pessoal da publicidade e propaganda, e também os contadores, que trabalharam no fechamento do balanço e do DRE. Além de todo, eu falo que é uma multidão de patrocinadores e apoiadores, que foram mais de 100 empresas que apoiaram esse evento, para esse resultado tá aí para nossa Abova. Parabéns a todos, parabéns por essa edição ter sido realizada aí com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E fica ligado nas dicas que está aí na Nova Serrana Play.